Boa noite a todos. Vamos começar mais uma aula síncrona de algoritmos numéricos. E, sim, primeiramente, né, lembrar que o nosso semestre está chegando perto do fim. Parece que não, porque a gente teve um monte de interrupção, né? Teve a pausa de Natal, Ano Novo, aí teve agora Carnaval, aí um monte de pausa e parece que quebrou demais, não rendeu, né? Mas, sim, o semestre está acabando, né? Eu acho que mais 3 semanas e o semestre acabou. Então, o semestre acaba no final desse mês. Então, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa disciplina. Tanto que, deixa eu só conferir se a atividade foi publicada, que eu tinha programado para ela ser publicada. Deixa eu ver. Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui, isso. Ajuste de curva, isso. Tá, foram publicados os vídeos e uma atividade, uma avaliação, né? O trabalho de ajuste de curva, que é para vocês entregarem até o dia 24 de março, que se eu não me engano é o último dia do período antes das provas finais, né? Então vocês têm aí, sei lá, 2 semanas. Isso, 2 semanas, um pouquinho mais de 2 semanas, 15 dias. Para fazer esse trabalho. Mas ele não é nenhum alienígena, porque esse trabalho é exatamente o que eu dei uma dica para vocês no vídeo da semana passada. Foi semana passada? Semana passada. Retrasada, isso. Porque a semana passada foi carnaval, isso. Na semana retrasada. Que vocês perguntaram, eu fiquei na dúvida, eu não faço ideia de como que começa a fazer um programa disso, que aí eu dei uma dica, tentando não entregar tudo, lembra? Que foi no dia que eu tinha uma reunião no mesmo horário e que eu lancei o vídeo com a explicação e falei que depois eu chegava para conversar com vocês, mas aí a gente se desencontrou. Então, nesse vídeo eu explico, né, mais ou menos como é estruturado e como é o raciocínio para estruturar, né, aquele programa, e que se vocês conseguirem entender como eu fiz ali, é aquele raciocínio para fazer qualquer programa de algoritmos numéricos ou não, né? Desde que você, eu sei como é fazer na mão, sei como é fazer no papel, agora eu só tenho que descobrir como que eu faço isso no computador. Então você faz no papel, tá, então é assim. E vai lá, faz o código no computador. Meio como que eu fiz lá, né? Eu tentei recortar, não sou nenhum editor de vídeo, mas, né, eu fiz, fez no papel, aí vai pro código. É isso, aí depois volta pro papel, depois volta pro código. Né? Ficou mal editado, mas deu para entender a ideia, eu acho. Né? Então, o programa que eu quero que vocês façam é a continuação, é a finalização daquele programa ali. E na hora de calcular o sistema linear, né? Porque para fazer um ajuste de curva você gera o sistema linear, depois calcula o sistema linear. Para calcular o sistema linear, vocês já geraram o código lá no primeiro trabalho. Então vocês podem, sim, vocês não precisariam obrigatoriamente começar do zero, sim, fazer tudo. Porque se vocês fizeram uma função, né, a função que calcula o sistema linear, basta você botar aquela função dentro do seu código novo e pronto. Né, na hora certa, né, passando os dados certos, que ele vai resolver o sistema linear para você. Você só pega o resultado e mostra o resultado, né, da forma coerente. Ou então vocês podem fazer o contrário, né? Tipo, cria uma cópia daquele código só para, né, manter o que está funcionando e expande ele, né, parte dele, e vai colocando as coisas novas que precisa fazer, além de resolver o sistema linear. Né? E quais são essas coisas novas? Foi aquilo que a gente explicou lá no vídeo. Né? Então, é isso que eu vou esperar que vocês façam. E essa é a última grande nota do nosso
semestre, porque o semestre está acabando, tá? Fora isso, tem, sei lá, lista de exercício, que, né, a pontuação da lista de exercício é pequena e é coisa que vocês fazem rapidinho também, né? O trabalho que é algo que demanda um pouco mais de tempo e de investimento da parte de vocês. Certo? Como vocês estão com entendimento daquela parte lá? Diga. Ai, deixa eu conferir aqui. Porque eu botei uma lista para data de entrega semana que vem. Isso. Aí, sim, eu teria outra, mas eu acho que vai ficar muito apertado os nossos prazos porque o tempo ficou apertado. Então eu acho, sim, o que eu posso fazer é, sim, quando a gente terminar o conteúdo, porque tem mais um assunto, quando a gente terminar esse outro assunto, eu boto a lista, mas sem pedir entrega, tá? Vai sem data de entrega, sem atribuir nota, porque eu acho que vai ficar muito apertado, até porque, né, já vai colidir com a data de entrega do trabalho. Aí eu acho mais importante vocês investirem o tempo de vocês em fazer o trabalho do que em fazer essa lista de exercícios se no final vocês se enrolarem com o tempo de vocês. Tá? Então, fica tranquilo que, sim, eu imagino que eu divulgo a lista, mas sem pedir, sem demandar entrega. Só pra, sei lá, quem quiser, eu não entendi direito, deixa eu fazer aqui pra ver se é assim mesmo, só pra testar e fazer, mas eu não vou demandar a entrega da lista da outra, né? Sim, dessa que eu já enviei, sim, porque aí vocês têm tempo, né? É até semana que vem. Mas da seguinte, né, que teria do último assunto, que é de raízes reais de equações reais, aí, né, eu só libero sem pedir prazo de entrega e sem atribuir nota nelas. Tá? Para vocês terem a chance de focar no trabalhinho que, sim, eu até já dei uma ajuda, né? Dei uma adiantada, dei um monte de dica ali no vídeo da semana retrasada. Certo? Então, tá. E nós temos o vídeo, o assunto que a gente tá para fechar, né? Que é o assunto de integração numérica. Tem mais um videozinho que eu vou liberar junto com a gravação desse daqui. Eu ia liberar hoje, mas eu tenho que fazer um ajuste na imagem de capa dele e eu esqueci de fazer o ajuste. Coisa picuinha de quem gosta de fazer tudo certinho e tá faltando um negocinho na imagem de capa dele. Aí eu vou divulgar junto com o vídeo de hoje um outro vídeo que, sim, arremata esse conteúdo de integração numérica. Aí na semana que vem eu já começo o outro assunto de raízes reais, que ele vai até a última semana, né? Então a semana que vem e a outra semana é esse último assunto, enquanto vocês terminam o trabalho. Tá? Aí esse assunto que a gente está agora, que é a integração numérica, eu acho, sim, eu considero um assunto bem simples, bem tranquilo, não tem muito mistério, tá? Mas eu acho ele, sim, bem interessante, porque, sim, eu nem sei se é assim, vocês que são da matemática que vão poder me dizer se é assim ou não. Eu sempre fiquei na dúvida de como que esse povo calculava o valor de π lá com trocentas casas decimais. Eu sempre fiquei naquela assim, mas como que esse pessoal calcula? Não dá, como? Que conta que ele faz para ir calculando os dígitos lá na frente? E com a integração numérica, dá para fazer isso. Não sei se é assim que é calculado, mas na minha cabeça é assim.
É assim que é calculado e até hoje ninguém me desmentiu. Por quê? Dá pra gente saber uma integral algébrica cujo resultado da integral é exatamente π. Né? Então você calcula lá, né, você faz a integral de meio círculo, né, do círculo unitário, né, do círculo, né, trigonométrico, e você chega no π. Então você vai calcular, o resultado daquela integral vai ser π. Aí, ao invés de você calcular aquela integral algebricamente, que o resultado vai ser π, você calcula numericamente, que aí você vai receber como resposta o número de π. Só que aí, para você calcular os dígitos à frente, basta você aumentar a precisão na sua conta. E é exatamente isso que a gente faz em alguns métodos desses que nós vimos. Nós subdividimos o intervalo de integração em frações menores, utiliza integrais com mais termos, né? Integrais numéricas com mais termos, e tudo isso vai gerar para mim um número com mais casas decimais. Então eu posso fazer isso, utilizar a integração numérica e calcular isso várias vezes até chegar num valor de π com, sei lá, tantas casas decimais. Eu já cogitei várias vezes em outros semestres nessa disciplina, em passar como trabalho da disciplina que os alunos justamente calculassem o valor de π usando a integral numérica com até, sei lá, 20 casas decimais, 100 casas decimais. Só para, sim, aprender a implementar a integração numérica e brincar de achar os dígitos de π. Só que acaba que eu não peço porque é o penúltimo assunto da disciplina e fica muito em cima, sobra pouco tempo para os alunos, né, pensarem, elaborarem e desenvolverem o trabalho. Porque eu ia querer que desenvolvesse o programinha, né, fizesse o algoritmo para desenvolver isso. Mas, né, quem sabe um dia, tá? Então, essa integral numérica e os métodos de integral numérica, né, os dois, os de Newton-Cotes e a de quadratura gaussiana, que os de Newton-Cotes são esses, regras do trapézio, 1/3 de Simpson e 3/8 de Simpson que eu passei para vocês, né? Que eu acho que o vídeo que eu explico o que é Newton-Cotes é o próximo vídeo que eu vou liberar para vocês, tá? Que aí são as duas grandes formas, né, dessa mais comuns que a gente vê na disciplina, de calcular a integral numérica, né, diretamente no nosso plano, no nosso espaço, e outro fazendo uma transformação para uma outra variável, permitindo que a gente ganhe um pouco mais de desempenho, né, no cálculo da integral. Né? Só que aí a gente tem que transformar para outra variável, para t, e depois transformar de volta, mas isso é uma conta simples que, quando o valor é muito grande, são vários pontos para medir, acaba valendo a pena fazer essa conversão. Né? Que aí vira como se fosse uma transformação de planos, né? Transformação de coordenadas. Aí, né, esse assunto de agora foi o assunto que eu liberei para vocês a lista de exercícios, que eu pedi para vocês calcularem um de cada método. Tá? Então, calcula um de trapézio, um de 1/3 de Simpson, um de 3/8 de Simpson e um de Gauss, né? Que é quadratura gaussiana ou Gauss-Legendre. Então, um de cada e entrega que tá certinho. E essa lista eu me lembrei de botar as respostas para vocês não ficarem muito perdidos quando fizerem a conta. Tá? Então, eu acho que é isso mesmo. Isso. Então tá.
Aí... Tá, então esse assunto a gente termina nesse vídeo que eu vou lançar para vocês essa semana ainda, né, amanhã. E aí na próxima semana a gente parte pro assunto de raízes reais, que é o último assunto da, da nossa disciplina, que, né, eu pretendo fazer, que nem vocês perguntaram aí, eu falei de liberar a lista, mas não cobrar a entrega dela, para que vocês não dividam a atenção com o trabalho. Já pensando que vocês já têm que dividir a atenção de vocês com entre a nossa disciplina e as outras disciplinas que também estão terminando, né? E essa disciplina normalmente eu não me aperto no final do período com ela, e esse semestre eu me apertei por conta dessas interrupções. Certo? Tem alguma dúvida sobre o trabalho ou sobre a integração numérica? Perguntar aqui se tem mais coisa esse período. Só a... Ah, tá, entendi. Ah, imagino, né, que acumula tudo. Se o meu acumulou para o final do semestre, imagino os outros que normalmente, as outras disciplinas que normalmente já acumulam, né? Porque, sim, todo mundo deve ter se enrolado com essa pausa no meio do semestre. Ainda mais sendo remoto, né? Que aí até voltar pro ritmo, render de novo, foi complicado. Mas vai dar tudo certo. Euforia, não assisti ainda. Tá certo, tá certo. Deixa o off-topic pra quando terminar a gravação. Diga. Isso. Exatamente. Porque é sobre regressão quadrática. Então, você vai fazer um ajuste de curva para uma função de grau 2. Então, é uma função que é b0 mais b1x mais b2x ao quadrado. Então, você vai vai ter que obter, né, os valores de, sim, 1, x, x ao quadrado e os demais necessários para montar um sistema 3x3. Né? Que aí tem aquela tabelinha, aquele esqueminha que eu normalmente monto, né? Põe 1x, x ao quadrado, 1x, x ao quadrado. Aí, né, brinca de... Ai, como que é? De batalha naval, né? Ali. Que aí você calcula, né? Que vai ser o somatório de 1, somatório de x ao quadrado, somatório de x, de x ao quadrado, x ao cubo, e aí vai todo mundo, e dos xy aqui também, né? Para calcular, monta o sistema, aí resolve o sistema, aí a resposta do sistema vai ser os beta 0, beta 1, beta 2. Ou B0, B1, B2, né? Da forma que foi escrito. Mas é isso mesmo, é com a função, com o de x igual a uma função quadrática. Tá? Porque, sim, normalmente é assim mesmo nos programas de regressão. Você escolhe para qual função você vai fazer a regressão, aí só depois começa o cálculo. Porque ele tem que saber, assim, que valores eu preciso obter para calcular, né? Que tamanho de sistema eu vou gerar. Então a primeira coisa que ele tem que saber, né, meio que, sim, às vezes até antes dos pontos que ele vai utilizar para fazer a regressão, vai ser qual regressão que ele vai ter. Ele pode até fazer essa escolha depois, mas isso faria sentido se você fosse escolher mais de uma função. Tipo, aqui estão esses pontos e calcula, sim, a regressão para esse e para esse, né? Aí
faz sentido. Mas sim, no caso vai ser para o x ao quadrado, né? Beta 0, beta 1 e beta 2. Tá? Porque no exemplo que eu fiz para vocês, eu fiz o exemplo com ajuste linear, certo? Se eu não me engano. Então, sim. Mas ali tá o que vocês precisam fazer. Aí vocês vão ver. Ah, eu preciso de mais alguns valores. Beleza, você vai precisar de mais alguns vetores. Tá, lá eu usei 2 vetores. 2? Tá, mas foi pro x, pro y. Não, eu usei mais. Foi o x pro y, pro x ao quadrado e pro xy, se eu não me engano. Então foram 4 vetores. Pro de grau 2, vocês vão usar mais, porque vocês vão precisar do x, do y, do x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, pro xy e pro xy ao quadrado. Eu acho. Teria que anotar, né, mas eu acho que são isso. Então vocês vão precisar de 7 ou 8 vetores, os valores dos somatórios todo direitinho. Né? Na dúvida, pega um exercício da lista de exercício que seja de ajuste quadrático, faz na mão e começa a dar nome para os carinhas, que nem eu fiz no vídeo. Ah, tá, eu vou precisar de um vetor que seja essa coluna da minha tabela. Qual vai ser o nome que eu vou dar para ele? Vai ser esse nome. Ah, o outro, e assim por diante. E segue mais ou menos a mesma linha do que a gente fez. Certo? Então, dúvida resolvida, esta dúvida. Mais alguma dúvida? Sim? Não? Se empolgado para a volta do presencial, eu estou ao mesmo tempo empolgado e preocupado, porque tá uma bagunça, uma zorra. Sim, eu estou empolgado porque eu sinto falta. Por mais que, sim, teve coisas legais, teve um aprendizado interessante para mim, pelo menos, o ensino remoto. Cara, tem muita coisa que eu sinto falta no ensino presencial, de estar na sala com os alunos, da interação, que, cara, é muito diferente no remoto. Eu tenho certeza que quando eu voltar pro presencial, eu vou sentir falta de algumas coisas do remoto. Só que, dependendo do que dá pra eu dar aquela enganada. Já que eu aprendi a fazer o remoto, eu não vou abandonar tudo, né? Jogar tudo no lixo. Então, o que eu posso fazer? Eu vou dar aula, normal. Tudo que eu produzir no remoto vira material complementar. Tipo, quando eu for passar um trabalho, eu passo lá, mas, tipo, a entrega fica aqui no Google Sala de Aula. Tipo, um trabalho, eu passo o trabalho, vai dar para tirar dúvida que... Então, sim, meio que mantendo os dois, sem abolir a aula presencial. A aula presencial vai acontecer e o Google Sala de Aula viraria uma plataforma de apoio, né? Eu achei bem interessante, até porque eu produzi vários vídeos com conteúdo, então, sim, se o cara tiver dúvida, eu falo, ó, se tiver dúvida, sei lá, fora da aula, no final de semana, tem o vídeo tal, tem o vídeo... Pronto, que aí tem o material de consulta para quem tiver com dúvida. Quem vê, ah, professor, perdi a aula. Tá, tem o vídeo lá. Assim, a aula não vai estar gravada, né? Porque a gente não tem equipamento para fazer isso lá nas salas da UFES. Mas um outro vídeo explicando o mesmo conteúdo vai estar disponível para a pessoa olhar. Então, sim, eu estou ansioso para voltar para o presencial, mas eu vou sentir falta de algumas coisas do remoto. E estou um pouco angustiado com algumas coisas do presencial também, que eu já estou prevendo a bagunça que será. Né? Também acho muito, muito interessante, porque assim, eu sim, eu acho legal debater essas coisas com vocês, até porque vocês estão fazendo uma licenciatura, né? Então é o objeto de estudo de vocês também, né? Além da matemática, isso também é objeto de estudo. Então eu acho legal porque no iniciozinho, quando, sei lá,
veio pandemia, barata voa e tem que ser remoto, se vira. Muitos colegas meus ficaram naquela fase de negação, de não, não dá, não tem como, e agora como é que eu faço? E muitos desses meus colegas só transpuseram a aula que eles tinham presencial para o remoto. Tipo, ao invés dele dar aula na sala para frente dos alunos, ele estava dando a aula, né, na sala dele, ou na casa dele, de frente pro Meet, pro Zoom, né? Essas coisas. Então ele, assim, não mudou nada. Ele ficava ali falando com a pessoa. Alguns professores, poucos, a minoria, tentaram, tá, então deixa eu mudar o formato. O que que dá para eu fazer? Isso eu faço assim, aquilo eu faço assado. Eu tentei, dentro das minhas limitações, sim, usando material que eu achava por conta própria, sem formação, sem capacitação, para justamente me adequar ao novo formato. E eu espero que alguns dos meus colegas que tentaram se adaptar ao novo formato, quando voltar de novo para o formato antigo, vão ter percebido que algumas coisas eram legais, dá para utilizar, que por mais que tenha sido um remendo, às vezes o remendo é útil para outra coisa fora de uma situação de exceção como foi. Aí eles tragam isso de volta para o presencial e dê uma dinamizada na aula presencial de todos nós, né? Sim, eu pretendo fazer isso na minha e gostaria que os meus colegas fizessem na deles também, né? Porque eu acho muitas, sim, eu vi muitas vantagens nessa situação, sim, majoritariamente desvantajosa que foi a pandemia e o nosso ensino remoto, mas teve muita coisa interessante, muita coisa que dá para aprender e manter depois. Uma delas é essa mesclagem, tipo, por mais que o ensino seja presencial, vai ter algumas plataformas de apoio remotas, né? Eu acho que é interessante. Quem sabe, né? Isso cresça e seja absorvido pelo modelos, né? Pelas instituições, ao invés de só, né, alguns professores fazerem isso. Mas vamos ver, né? Ainda temos. Sim, é exatamente isso. É esse o aprendizado que a gente tem que levar. Tipo, foi uma merda. Mas eu aprendi isso, isso, isso e isso. Beleza. Leva o aprendizado com você. Aplica quando achar necessário. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente, professores. E vocês, futuros professores, no momento de vocês também. Né? Então, eu acho que tem muitos aprendizados que quem quis tirar desse momento de exceção, vai ser bem útil para a gente aplicar quando voltarmos ao novo normal. Né? Eu já estava pensando como que eu faria para eu dar aula na sala de aula, gravar a aula e botar o vídeo meio como eu faço aqui com vocês nessas aulas síncronas. Só que, tipo, equipamento, controlar isso ia virar uma loucura. Aí eu pensei, tá, calma, menos, né? Mas seria uma possibilidade. Já vi isso acontecer em outras instituições de ensino. Só que são instituições de ensino que têm essa infraestrutura, né? Infraestrutura para gravar o que é feito na aula, captação de áudio do professor, captação de áudio dos alunos, uma plataforma para disponibilizar tudo, né? Era outra situação. Beleza? Temos mais alguma dúvida? Sim? Não? Talvez? Quem sabe? Não? Então, beleza. Então, fazer assim. Amanhã eu disponibilizo esse vídeo, né, o vídeo dessa aula, e o vídeo do Newton-Cotes e quadratura gaussiana, que é a finalização da parte de integração numérica. Aí, na semana que vem, a gente começa um novo assunto. Certo?
E lembrem-se de irem adiantando o trabalhito para finalizarmos a nossa disciplina maravilhosamente. Certo? Então é isso, pessoal. A gente se encontra semana que vem, provavelmente. Falou! Até mais! Boa noite. Oi.